Mas não, o Espírito Santo revelou. Revelou para quê? Para que Paulo expulsasse o demônio. O problema é que muita gente, Deus revela a coisa para ele, mas ele não age. Então Paulo correspondia à revelação do Espírito Santo. E ele falava aquilo que Deus revelava para ele, escrevia o que Deus revelava para ele, e agia quando Deus revelava. Então o Espírito Santo usava Paulo muito. Paulo, se você estudar a vida de Paulo, você vai ver que todos os dons do Espírito Santo estavam operando na vida de Paulo. Basta você estudar bem detalhadamente aí. Temos aí um estudo, você pode olhar aí sobre dons também, você pode ver a vida de Paulo. Ele sempre era usado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele correspondia. Ele impunha as mãos sobre as pessoas para receber batismo com o Espírito Santo. Ele expulsava demônio. Ele impunha as mãos sobre as pessoas para ser curado. Ele impunha as mãos sobre a pessoa para receber um milagre. Quando vinha uma palavra de sabedoria, ele falava. Quando vinha uma palavra de conhecimento, ele falava. Ele dizia: oro mais em línguas do que todos vós. Então ele tinha um dom de línguas, né? E se ele tinha um dom de línguas, ele explicou sobre o que é dom de línguas, o que é interpretação. É claro que ele interpretava. Então ele profetizava. Então os dons, todos os dons, operavam na vida de Paulo. Que uma fé tremenda, uma fé a ponto de o Eutico cair da janela, morrer, e ele ir lá e orar e acreditar que ele ia ressuscitar. E ele ressuscitou. Então isso aí vem uma operação, o dom da fé. Então são coisas que você vai vendo que ocorrem na vida daquele que está fazendo a obra de Deus e que acredita em Deus. E se Paulo está dizendo: olha, aquele que tem dom, procure abundar nos dons. Quer dizer, busque mais. Você tem um, busque dois. Tem dois, busque três. Tem três, busque quatro. Vai assim. Se tem 9 dons do Espírito Santo, não quer dizer que você precisa parar nenhum e ficar satisfeito. Ah, tá bom. Não. Procure, busque, deseje. Você está vendo alguém sendo usado pelo Espírito Santo? Deseje aquilo. Ah, Senhor, eu também quero ser usado nesse dom. Que dom maravilhoso, que operação maravilhosa. Eu também preciso, eu quero, eu desejo ser usado também nesse dom. Deseje, busque. E você vai ser usado também. Nós vamos ver agora o nosso questionário, onde nós vamos passar aqui pela nossa lição da revista, e nós vamos ver mais detalhes dentro do que escreveu o pastor Elianai Cabral, tendo aí como consultor doutrinário e teológico o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Vamos ver então a primeira pergunta para completar dentro do texto áureo. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. Verdade prática. Complete aí a segunda pergunta. Através dos dons da palavra de sabedoria e da ciência, o Espírito Santo capacita-nos a conhecer fatos e circunstâncias que somente Deus conhece. Dentro da introdução, pergunta 3. Através desses dons espirituais, a Igreja de Cristo passa a conhecer as coisas de que forma? Então, de forma sobrenatural. Parte 1, os dons do Espírito Santo. Número 4. Qual a diferença mais notável entre os verdadeiros e os falsos dons? Então é a rejeição ou aceitação do senhorio de Cristo. Somente os autênticos servos de Cristo aceitam-no como Salvador e Senhor. Então se alguém que é usado em dons do Espírito Santo, ele leva você para Cristo, então realmente esses dons são de Deus, são do Espírito Santo. Mas se essa pessoa leva você a se afastar de Cristo, então não são de Deus, não são do Espírito Santo. É a maneira de você distinguir aí a diferença entre os dons verdadeiros e os falsos. Sempre o Espírito Santo nos leva a Cristo, porque só se chega a Deus através de Jesus. E também o Espírito Santo que glorifica a Jesus. Jesus disse: olha, ele me glorificará. Então ele glorifica a Jesus. Sempre ele procura o louvor, a glória de Jesus, né? O louvor e a glória de Deus, sempre. Quando essas manifestações estão levando para a glória do homem, aí então é um caminho errado. Tem que levar sempre para Jesus. Como os dons podem ser classificados para uma melhor compreensão? Número 5. Então, dons que manifestam a sabedoria de Deus, dons que manifestam o poder de Deus e dons que manifestam a mensagem de Deus. Número 6. Como poderemos receber os dons? Então, as dádivas de Deus só podem ser recebidas pela fé mediante a ação do Espírito Santo.
Na igreja primitiva, onde o temor de Deus e a reverência eram abundantes, os dons espirituais manifestavam-se com regularidade e frequência. Parte 2, a palavra da sabedoria. 7. Como é a sabedoria satânica? Apesar de sábio, Satanás não é onisciente. Não sabe todas as coisas. Ele é astuto, né? Astuto como é, usa de toda a sua sagacidade para induzir o ser humano a fazer-lhe a vontade. Número 8. Como é a sabedoria de Deus? Então Deus é onisciente e onipresente. A sabedoria de Deus é ilimitada, pois dele procede todo o conhecimento. Número 9. Qual sabedoria não deve ser confundida com o dom do Espírito Santo, conhecido como palavra de sabedoria? Tiago aí afirma que o Senhor concede sabedoria aos que lhe pedem. Então Deus pode dar uma sabedoria, por exemplo, deu uma sabedoria para Salomão, para resolver as coisas e tal, né? Mas aí não é um dom de sabedoria, palavra de sabedoria. Dom, palavra de sabedoria visa futuro, fala uma coisa que vai acontecer no futuro. Então se está sendo alguém usado, porque tem sábio, mas isso aí é uma sabedoria que Deus dá, não é aí o dom, palavra de sabedoria. Sempre dom, palavra de sabedoria, uma palavra dada, de repente uma manifestação para o futuro, falando a respeito do futuro. Já essa sabedoria que Deus dá quando você pede sabedoria, para você, por exemplo, saber dirigir a igreja, para você saber pregar, saber cantar. Então, a sabedoria que você pede para Deus, Ele vai aumentar a capacidade, a sua sabedoria vai ser aumentada. Deus lhe capacita mais para que você faça melhor a obra de Deus. Então, isso aí não tem a ver com uma manifestação do Espírito Santo para falar alguma coisa no futuro. Então, não pode confundir as duas coisas. Número 10. Como é o dom palavra de sabedoria? Complete aí. Então a palavra de sabedoria é o primeiro dos 9 dons espirituais mencionados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. Não se trata de habilidade intelectual ou acúmulo de conhecimentos através de estudos e pesquisas. Trata-se de uma operação sobrenatural do Espírito Santo sobre a mente humana, tornando-a capaz de resolver problemas tidos como insolúveis. Número 11. Dê um exemplo de sabedoria divina sendo exercida no Antigo Testamento. Complete. Um exemplo de Salomão usou a sabedoria divina ao julgar o caso daquelas mulheres que lutavam pela posse de um recém-nascido. Todos que ouviram a sentença do rei temeram ao Senhor, pois sabiam que sobre o monarca atuava uma sabedoria sobrenatural vinda diretamente de Deus. Como carecemos desse dom? Muitos problemas tidos como insolúveis seriam prontamente resolvidos entre nós, na obra de Deus, em toda a sua abrangência. Nós vamos ver aí, no caso de Salomão, que ele recebeu aí uma sabedoria de Deus, não é um dom do Espírito Santo, e nem é uma revelação do futuro. As duas mulheres sabiam, né, do problema. Uma mulher tinha certeza e sabia quem era o filho dela ou não. Ela sabia que aquele filho não era dela, que ela tinha trocado os filhos. Então, ela sabia, era uma coisa conhecida por aquela mulher. Mas aí, Salomão não foi dado para ele uma revelação de quem era realmente o filho, era de quem era, não. Se fosse uma manifestação do dom, palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento, se fosse sabedoria seria uma coisa no futuro. Mas conhecimento poderia ser uma coisa tão conhecida que era revelada. Se tivesse sido revelado para Salomão e ele dito assim: esse aqui é o filho seu aqui, mulher. Aí era uma revelação sobrenatural do Espírito Santo. Já nesse caso aí não tem a ver nada com dom nem manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque Salomão foi sábio para fazer uma coisa e, como resultado dessa coisa que ele fez, aí se descobrir de quem era o filho daquela mulher. Então aqui não é uma manifestação sobrenatural. Aqui é uma sabedoria que Deus deu para Salomão resolver aquele problema. Se fosse revelado quem era o filho da mulher para ele, aí seria uma manifestação do Espírito Santo. Aí uma manifestação do jeito que ocorre no dom. Mas aqui não. Aqui é a sabedoria que Deus deu para Salomão resolver os problemas. Então Salomão pegou e mandou partir aquela criança em 2 e disse: olha, uma metade vai ficar com uma, metade com outra, para não acabar com essa briga. E aí a verdadeira mãe se revelou, dizendo: não pode deixar o filho para outra, eu não quero que mate a criança não. E a outra, que não era mãe, disse: não, pode matar. Se querem matar, querem cortar em 2 cortes, não fica nem comigo nem com ela. Então ele descobriu quem era a legítima mãe. A legítima mãe não ia deixar seu filho morrer.
Então veja bem que ele descobriu quem era o Filho através dessa artimanha que ele usou, mas não porque foi dada uma revelação. Então não confunda então aí o que é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo com uma sabedoria dada por Deus a alguém. Parte 3. A palavra da ciência e o discernimento de espíritos. Como é o dom palavra da ciência? Então Paulo não se referia evidentemente ao conhecimento científico que se adquire nas cátedras, nas universidades. A que se referia então? Então referia-se ele à capacidade sobrenatural concedida diretamente pelo Espírito Santo que nos habilita a conhecer fatos e circunstâncias que se acham ocultos. Em Atos 5, o Espírito Santo revelou a Pedro, através da palavra da ciência, o que Ananias e Safira haviam feito em segredo. 13. Dê um exemplo de palavra da ciência no Antigo Testamento. Complete. Olha, 2 de Reis 6,12, como já falamos. E disse um dos céus: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. 14. Como é o dom de discernimento de espíritos? Complete. Então, discernir significa distinguir, estabelecer diferença. O Espírito Santo concede o dom de discernir a fim de que não sejamos enganados por espíritos e manifestações espirituais que, apesar das aparências, não se originam em Deus, mas em fontes demoníacas e carnais. No universo religioso como o atual, onde há tantas imitações e fingimentos, faz-se urgente essa capacidade sobrenatural que nos concede o Espírito Santo para sabermos as proveniências dos espíritos. Número 15. Qual a recomendação do apóstolo João a respeito das manifestações sobrenaturais? Complete. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Número 16. A importância do dom de discernimento. Complete. Está ocorrendo a operação dos falsos doutores e profetas que, usados por Satanás, ostentam uma aparente piedade e operam maravilhas com o objetivo de enganar os escolhidos. Por isso, afirma John Scott, de todos os dons espirituais, um dos que mais devemos desejar é seguramente o de discernimento. Conclusão aí para completar. Os dons que manifestam a sabedoria divina têm por objetivo não permitir que sejamos enganados e caiamos no erro. Satanás é o enganador. Ele mudou suas táticas, porém continua a trabalhar dia e noite para destruir a igreja do Senhor. Estejamos atentos, munidos dos dons espirituais, revestidos da armadura de Deus, contra as astutas ciladas do diabo. Revivemos, pois, o dom que há em nós. Glória a Deus, então, por esse estudo. Veja bem a importância realmente desses estudos sobre os dons do Espírito Santo. Nós estamos aprendendo algo que nós passamos tempo aí sem sabermos, sem estudarmos, né? E muitas vezes se volta ao assunto, mas nós falamos, é interessante, que nós direcionamos o nosso estudo, nosso ensino, geralmente só para falar mal das manifestações, tanto as de Satanás como as do Espírito Santo. A gente acaba colocando tudo no mesmo bolo e falando mal. Por quê? Porque nós não somos usados, não buscamos, não acreditamos, e quando Deus nos dá, nós não colocamos em prática, e aí começamos a falar mal daqueles que são usados. E muitas vezes chegamos a falar mal das manifestações de Deus e podemos, muita gente está chegando nisso, a atribuir a Satanás aquilo que Deus está fazendo. Então, se há manifestações do Espírito Santo, manifestações espirituais, e essas pessoas estão aceitando a Jesus, estão se convertendo realmente, estão ficando na igreja, então cuidado. Às vezes você está lutando contra Deus. Cuidado. Agora, se essas manifestações estão levando as pessoas para distante de Deus, para a idolatria, né? Aí sim, você pode falar, você pode combater, né? É uma apologia, você vai defender a palavra de Deus, né? Você vai defender o Evangelho. Agora, lembre-se que o Evangelho verdadeiro, legítimo, ele é pregado com sinais e prodígios e maravilhas, com manifestações poderosas do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo em evidência.